Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre A Garota do Quarterback, da Kel Teixeira. E, assim, esse é exatamente o meu tipo de livro, meu tipo de clichê, para quando eu terminei um livro bem impactante e eu preciso assimilar. Então eu esperava uma história simples, eu tinha ele salvo como uma história simples, talvez até um pouquinho rasa, e foi exatamente o que eu encontrei, o que não é uma coisa negativa, pelo menos não pra mim. Porque, sei lá, né, gente, às vezes você não precisa super raciocinar, ter uma história triste, enorme e etc. Às vezes você só quer ler uma coisa engraçadinha, um pouco fofa, com um pouquinho de putaria, e é isso. Mas beleza, o Ethan é o quarterback galinha e a Emma é uma nerd. E eles reparam um no outro quando ele está transando com a colega de dormitório dela e ela acaba vendo os dois. Só que o constrangimento só piora quando ele precisa pedir ajuda dela para passar nas disciplinas de cálculo, porque ele faz engenharia, mas ele é muito ruim em matemática, ele é péssimo. E ela, por ser a melhor aluna, enfim, ela pode ajudar ele. Depois a gente descobre que ele já vinha reparando nela, ele tinha um interesse antigo ali nela, mas ele nunca tinha feito nada sobre isso. Como vocês devem imaginar, já existia um interesse mútuo, ela acaba interessada nele também. Eles acabam se beijando, só que a Emma tem muita vergonha do próprio corpo dela, então demora bastante para ela se abrir com ele, se permitir sentir algo. Mesmo quando eles começam a transar, ela sempre prefere estar no escuro para que ele não possa ver as cicatrizes dela, porque ela sofreu um acidente de carro quando ela era criança, onde os pais dela morreram e ela ficou com o corpo meio que preso nas ferragens. Então, assim, ela tem muita insegurança sobre essas cicatrizes que ela tem no corpo devido ao acidente. Já o Ethan, ele tem os próprios problemas com o pai disfuncional, que ele acha que trai a mãe, que não apoia a carreira dele no futebol americano, só quer que ele, que é disléxico, seja um engenheiro super foda para assumir a empresa no futuro. Apesar de tudo, esse relacionamento dele se desenvolve, ele até leva ela para conhecer os pais no feriado de 4 de julho, tudo. Só que aí, quando eles voltam para as aulas na faculdade, uma líder de torcida muito babaca, que levou um fora dele, inclusive, faz uma montagem ridícula e faz panfletos, espalha sobre o corpo da Emma, uma montagem com um corpo cheio de cicatrizes e marcas e coloca o rosto dela e espalha na faculdade inteira. E a Emma quase larga a faculdade por causa disso e ela acaba sendo convencida a permanecer por pouco por causa de uma professora com quem ela tinha um projeto e tal, que elas estavam trabalhando juntas e ela percebe que ela não pode deixar as pessoas fazerem isso com ela, o que nesse momento eu até achei. Tipo, não tem como julgar a insegurança de uma pessoa, mas poxa, tipo, são cicatrizes de um acidente de carro, você perdeu seus pais, você não quer ver, mas, sabe, respira, amiga, vai com calma. Mas beleza. Pra piorar, no primeiro jogo importante da temporada, o Ethan, ele é ferido em campo e a recuperação dele é bem difícil, ele quer desistir também, ele fica um cuzão com todo mundo porque ele pensa que ele perdeu o sonho dele, ele não quer tomar os remédios, só que no final, ele se reconcilia com o pai dele, que também foi jogador, que tem toda essa frustração com o futebol justamente porque ele se machucou e foi descartado, entende? Tipo, como se ele não importasse mais. Então, ele não queria que o filho passasse pela mesma coisa. Mas eles se reconciliam, ele tira limpa essa questão da traição, que na verdade não aconteceu. E consegue, depois de muita insistência da Emma, ele começa a tomar os remédios, se dedica mais à fisioterapia, consegue voltar ao jogo, volta até melhor do que era antes, quase, né, motivado, enfim. E o livro termina com uma notícia que é gancho para o próximo livro, porque a amiga da Emma estava envolvida com o amigo do Ethan, só que eles terminaram lá, assim, pela metade do livro eles já tinham terminado. E ela aparentemente estava com outro cara, por mais que em nenhum momento fique claro. Só que no finalzinho do livro descobrem que ela está grávida. Então, tipo, ninguém sabe de quem é e tal. E o segundo livro vai ser sobre eles dois. Assim, como eu falei, uma história simples, uma história rasa que eu já esperava, um clichê.
Mas eu acho que o clichê ele é bom por um motivo, que a gente gosta de ler histórias no mesmo estilo por um motivo. E como eu estou lendo a saga Trono de Vidro, tudo, eu terminei um livro muito impactante e eu precisava de um respiro, sabe? Eu precisava de uma história que eu já sabia o que ia acontecer, que tudo é tranquilinho, sabe? Que você vai ter um sofrimento, mas que eles vão ficar juntos no final, sem todo o sofrimento que eu sei que acontece em Trono de Vidro. Então, assim, esse livro ele tá disponível no Kindle Unlimited, é uma leitura bem gostosinha, é uma leitura rápida, eu terminei ele em 2 dias e eu acho que vale bastante a pena. Espero que vocês gostem e até mais.